Se uma princesa do petróleo, vinda de uma das mais ricas famílias árabes, ousasse abandonar sua mansão, sua vezes cobertura vezes e seu noivo real para seguir um simples funcionário de padaria em São Paulo, você acreditaria? Leila Al-Rashid cresceu cercada por carros vezes super esportivos vezes banhados a ouro. No seu aniversário de 16 anos, ela ganhou um vezes supercarro vezes inteiro. Aos 20, uma vezes cobertura vezes em Londres foi seu presente. Mas para ela, tudo isso era uma gaiola de vidro de preço exorbitante. No dia em que seu pai anunciou seu casamento com um príncipe de 48 anos, que já tinha 2 esposas, o mundo inteiro de Leila desmoronou. Ela começou a questionar se toda aquela riqueza, trocada pelo coração de uma mulher, valia realmente a pena. Uma noite, enquanto navegava por vídeos sobre São Paulo, o metrô e o povo brasileiro que sorria facilmente, ela decidiu pedir permissão para vir ao Brasil por apenas 4 meses. No entanto, ela ainda não sabia que nesta terra de sol e vezes lanchonetes 24 horas, ela conheceria um homem que a faria ousar enfrentar seu pai e escolher um amor simples, mas com muito mais dignidade do que qualquer trono no Oriente Médio. No dia seguinte ao anúncio do casamento, a casa da família Al-Rashid parecia ter se transformado em uma fábrica de casamentos. Tias, primos, organizadores de eventos e estilistas de vestidos de noiva entravam e saíam da mansão o dia todo. O som de conversas sobre ouro, joias e a lista de convidados da realeza era incessante. Leila permaneceu em silêncio na ponta da longa mesa de jantar, ouvindo seu pai falar com seu tio sobre um cargo na corte após o casamento. Sua mão apertava o guardanapo até enrugá-lo. A cerimônia de noivado será realizada no Palácio do Príncipe no final de setembro, disse o pai, com a voz firme. Depois disso, você se mudará para lá. Nossa família terá finalmente laços oficiais com a realeza. A voz a atingiu com força, como se alguém a empurrasse contra uma parede, sem sequer perguntar se ela queria estar lá. Ela abaixou a cabeça, sem coragem de encarar o pai, com medo de que as lágrimas escorressem na frente de todos. Naquela noite, ela foi para a varanda do andar superior. O vento quente do deserto trazia o cheiro da areia seca para seus cabelos. Ela abriu o celular, passando as fotos de amigos da época de Londres que trabalhavam em Nova York, Paris, Tóquio. Todos pareciam ter escolhido seus próprios caminhos. Só ela tinha a vida traçada como uma peça em um tabuleiro de xadrez político adulto. Seu dedo parou em um vídeo sem querer. Imagens de drone de São Paulo à noite. A selva de concreto cortada pelo mar de luzes dos carros. O Rio Pinheiros refletindo a luz como uma fita prateada. Igrejas antigas, estrangeiros andando e sorrindo, segurando sacolas de alguma loja de conveniência. O texto Brasil Tech 4 passava na tela, falando sobre tecnologia, agronegócio e turismo de luxo. A voz do narrador dizia: o Brasil está se tornando um centro de investimento em exportação de alimentos e infraestrutura para o mundo árabe. O vezes agribusiness halal vezes está crescendo enormemente. A palavra vezes halal vezes fez Leila estremecer. Ela ampliou os números. Estatísticas de investimento do Oriente Médio que fluíam para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em vez de seguir para a Europa como antes. De repente, uma ideia surgiu claramente. Se ela apenas chorasse e pedisse para não se casar, seu pai jamais a ouviria. Mas e se ela falasse a linguagem de negócios que ele entendia? E se ela não pedisse para fugir, mas sim para estudar novas oportunidades para a família no Brasil? Leila voltou para o quarto, abriu o laptop prateado e antigo que seu pai lhe dera na época da faculdade. Ela pesquisou tudo sobre Brasil 4, Agribusiness Tourism, vezes e mercados. Ela anotou detalhadamente em árabe estatísticas de empresários do Oriente Médio que voavam para o Brasil para investir em vezes agrotech, vezes infraestrutura, os projetos de promoção halal do governo brasileiro, as novas zonas econômicas abertas ao investimento estrangeiro. Quanto mais lia, mais via uma enorme lacuna entre o antigo negócio de petróleo e o novo futuro, sobre o qual seu pai já havia reclamado que precisava encontrar maneiras de diversificar os riscos. Sobre a mesa, ela colocou uma carta de aceitação de uma prestigiada universidade de negócios em São Paulo,
uma carta para a qual ela havia se candidatado secretamente, apenas para provar a si mesma que, se quisesse trilhar seu próprio caminho um dia, teria capacidade para isso. Às 2 da manhã, ela escreveu um título grande em uma folha A4. Proposta de Leila Al-Rashid para investimento de longo prazo da família. São Paulo, Brasil. Na manhã seguinte, ela bateu na porta do escritório do pai, a sala normalmente usada para negociar milhões de dólares com grandes empresários do mundo todo. Hoje, era a primeira vez que ela entrava como proponente, não apenas como a filha quieta em um canto. O pai estava sentado atrás da mesa de madeira esculpida. Seus óculos de aro fino repousavam sobre uma pilha grossa de documentos. O que é, Leila? Estou muito ocupado hoje. O tom dele ainda era frio e decisivo. Ela respirou fundo, inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito, antes de colocar a pasta de documentos e a carta de aceitação da universidade sobre a mesa. Tenho uma proposta sobre o casamento, pai, mas é uma proposta que também está ligada ao futuro dos nossos negócios. Os olhos do pai se apertaram imediatamente. Não me diga que você vai falar em cancelar o casamento. Eu já disse que... Não, pai, Leila o interrompeu de forma suave, mas clara. Eu peço para adiar e peço para ir a São Paulo por 4 meses antes. O escritório ficou em silêncio, a ponto de se ouvir o tic-tac do relógio. São Paulo, Brasil? O pai resmungou baixinho. Aquele país pequeno que só tem turismo e praias, para que você iria lá? Leila abriu a pasta, mostrando os números, gráficos e análises que lera a noite toda. O Brasil está atraindo uma grande quantidade de dinheiro do Oriente Médio. O setor de agronegócio e a infraestrutura estão cheios de investidores de Dubai, Doha e Riad. O mercado halal está crescendo rapidamente. Se investirmos para estabelecer uma subsidiária lá agora, seremos um dos primeiros a ligar o Oriente Médio à América Latina. Ela falou na linguagem de negócios que o pai conhecia, inserindo as palavras vezes oportunidade, retorno a longo prazo vezes e vezes, redução de risco do petróleo vezes em cada parágrafo. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar era sério e fixo. E o que isso tem a ver com o seu casamento, filha? Perguntou o pai com a voz monótona. Leila colocou a carta de aceitação à sua frente. Eu fui aceita no curso International MBA de uma universidade de negócios em São Paulo, pai. Se eu puder estudar por 4 meses, usarei esse tempo para construir conexões, estudar o mercado e preparar um plano para estabelecer nossa subsidiária no Brasil. Quando eu voltar, estarei pronta para ser uma esposa do príncipe que tem valor como empresária, não apenas como um presente da nossa família. A palavra vezes presente vezes fez os olhos do pai endurecerem por um momento antes de suavizarem ligeiramente. Ela sabia que ele tinha ouvido a dor escondida em seu tom de voz. Ele pegou a carta e a leu em silêncio por vários minutos. 4 meses é tempo demais, ele disse, colocando a carta de volta. 3 meses é o suficiente. 4 meses é um semestre completo, pai. Se forem 3 meses, eu não concluirei o módulo. Eu não quero fazer nada pela metade em nome de nossa família. Ela respondeu com lógica, não com o choramingo de uma criança teimosa. O quarto ficou em silêncio novamente. O pai se recostou na cadeira, olhando para a filha por um longo tempo, como se estivesse vendo pela primeira vez que a menina, que costumava correr no jardim, agora estava na sua frente com o olhar de uma mulher pronta para assumir responsabilidades reais. Finalmente, ele assentiu levemente. Está bem, 4 meses. Leila sentiu como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto abafado há muito tempo. Mas antes que o alívio a preenchesse, a voz do pai continuou imediatamente. Mas em setembro você deve retornar, sem adiamentos, sem desculpas e deve prometer que não fará nada que envergonhe a realeza. Entendeu? Ela inclinou a cabeça. Sim, eu prometo. Ao sair daquele escritório, as pernas de Leila ainda tremiam um pouco. Por um lado, ela sabia que acabara de vencer a negociação mais importante de sua vida. Por outro, sabia que 4 meses em São Paulo não era uma fuga real, mas apenas um período de adiamento antes de ser puxada de volta para o casamento que já estava definido. Mas, no fundo do seu coração, uma pequena voz sussurrava que aqueles 4 meses poderiam mudar tudo para sempre. A voz do capitão anunciando a aterrissagem no Aeroporto Internacional de Guarulhos fez o coração de Leila vibrar. Ela olhou pela janela
e viu a terra verde e úmida em vez do deserto dourado familiar. As nuvens estavam baixas e espessas, e o sol era filtrado, tornando-se uma cor suave e não escaldante como em sua terra natal. Assim que a porta do avião se abriu, o cheiro de ar úmido misturado com um perfume suave pairou no ar. Descendo para o saguão de desembarque, placas de Bem-vindos ao Brasil em português, inglês e árabe se alinhavam acima de sua cabeça. A voz dos funcionários do aeroporto dizia "Olá", com um sorriso em quase todos os pontos de inspeção, fazendo-a sentir como se estivesse entrando em outro mundo. No controle de imigração, todos faziam fila ordenadamente. Ninguém furava a fila. Leila entregou seu passaporte verde escuro à funcionária uniformizada de caque. A jovem levantou o rosto e sorriu suavemente. "Vem estudar, querida?" Leila assentiu antes de ouvir pela primeira vez na vida a frase "aproveite a sua estadia no Brasil" da boca de uma estranha. De Guarulhos, ela arrastou sua mala para o trem da CPTM, metrô, seguindo as placas azuis. Anúncios em português e inglês soavam ritmicamente. Os passageiros se alinhavam nos dois lados, sem bloquear as portas. Alguns se afastavam para as pessoas descerem, sem que ninguém precisasse pedir. Ela observou a cena em silêncio, com a pergunta em mente: por que essa ordem simples e descomplicada a fazia sentir-se mais leve do que os salões de festas luxuosos cheios de ouro? Ao pegar o metrô em direção ao centro da cidade, ela viu as colunas de concreto subindo, cortando os edifícios de vidro. O céu de São Paulo, ao entardecer, era laranja e rosa, refletido no rio que corria ao longe. Ela desceu na estação perto da universidade, arrastando sua mala por lanchonetes de rua. O cheiro de vezes pastel vezes e vezes coxinha vezes misturava-se com o riso dos estudantes. O dormitório para estudantes estrangeiros não era tão luxuoso quanto seu vezes quando vezes em Londres, mas tinha uma cama, uma mesa de trabalho e uma grande janela com vista para os trilhos do metrô. O som dos trens passando fazia-a sentir-se estranha, como se algo estivesse avançando junto com sua vida. Naquela noite, após desfazer as malas superficialmente e colocar uma pequena foto da família sobre a mesa, Leila desceu para fazer sua carteirinha de estudante, pegar os documentos de início de semestre e voltou para ler informações sobre a universidade na cama. As luzes de neon das lojas sob o prédio refletiam uma luz laranja suave na cortina. Já passava das 20h. Seu estômago roncou vergonhosamente. "Eu não comi nada desde que saí do avião." Ela olhou para o relógio, hesitante se deveria aguentar a fome e dormir ou se arriscar a sair para caminhar na cidade estranha. No final, a fome venceu. Ela pegou um chalé leve, cobriu os ombros e desceu as escadas para a rua. O som dos carros, das motocicletas e os murmúrios de um grupo de estudantes brasileiros que conversavam sob a coluna do metrô a fizeram sentir-se ao mesmo tempo animada e intimidada. Não muito longe da entrada do beco, havia uma placa verde e branca de uma lanchonete familiar que ela só tinha visto em fotos. Lanchonete 24 horas. As luzes estavam muito acesas e as pessoas entravam e saíam constantemente. A porta de vidro deslizou automaticamente com um leve vezes ding-dong. Ela respirou fundo antes de entrar. Assim que cruzou a linha da porta, a voz de uma funcionária soou: "Boa noite." Leila tentou sorrir de volta sem jeito e balançou a cabeça quando a outra pessoa lhe perguntou algo em português. Ela caminhou confusa pelos corredores de produtos. Tudo parecia muito denso. Caixas coloridas se alinhavam de uma forma que ela não estava acostumada. Ao chegar à seção de vezes noodles vezes instantâneos, ela parou. Fileiras de embalagens coloridas com letras em português. Havia apenas palavras como vezes carne, frango, picante, vezes que ela conseguia ler um pouco do que havia estudado, mas não sabia o quão picante era, nem quais eram halal. "Não está conseguindo escolher, senhorita?" A voz de um homem soou ao seu lado. Ela estremeceu levemente. Virou-se e viu um jovem funcionário, no uniforme verde creme. Seu rosto era fino, olhos grandes e ele sorria amplamente, mostrando pequenas covinhas nas bochechas. A etiqueta com o nome dizia Léo e abaixo, em letras pequenas, estagiário. Ele inclinou levemente a cabeça, no estilo de uma saudação brasileira mais formal.
Hello, can I help you? O inglês dele não era perfeito como o de um falante nativo, mas estava cheio de esforço para fazê-la entender. Leila suspirou baixinho, em sinal de desamparo. Sim, eu não sei qual é menos picante ou qual posso comer sendo muçulmana. Os olhos de Léo se arregalaram um pouco. Você é muçulmana? Ele disse, baixando um pouco a voz, como se temesse ser indelicado. Não come carne de porco, certo? Quando ela assentiu, ele se virou, percorreu as prateleiras com os olhos e pegou um pacote. Este aqui é de frango, não tem porco. Alguns modelos têm o símbolo halal. Vou verificar para você. Ele virou o pacote, procurando o pequeno selo halal, antes de entregá-lo a ela. Este aqui é de pimenta média. Se você come um pouco, está ok. Mas se tiver medo de ser muito picante, tem o outro tipo. Ele pegou outro pacote que dizia às vezes caldo suave. Este não é muito picante, mas acho que já que você está no Brasil, seria bom experimentar algo mais forte, né? Ele sorriu com os olhos brilhantes. Ele não apenas escolheu, mas a guiou até o canto onde havia uma chaleira elétrica. Abriu o pacote de vezes noodles, adicionou água quente na medida certa, colocou um ovo cozido que pegou de uma vitrine ao lado e perguntou: "Você pode comer ovo, certo? Se não, eu não coloco." Aquele pequeno gesto fez Leila parar por um momento. Ela nunca tinha sido perguntada sobre algo assim por nenhum homem antes. Na maioria das vezes, tudo era feito sem perguntar a vontade dela. Quando os vezes noodles vezes ficaram prontos, ele levou o copo e o colocou em uma pequena mesa perto da janela. "Can sit here?" ele disse, puxando uma cadeira para ela. Em seguida, ele ficou parado a uma distância respeitosa. "De onde você é?" "Oriente Médio." Ela assentiu. "Da Arábia Saudita. Vim aqui para estudar por 4 meses." Os olhos de Léo brilharam imediatamente. Veio estudar na FGV? Eu também estudo por perto. Faço aulas à noite e trabalho aqui durante o dia. Este é o meu último ano." Seu tom estava cheio de orgulho misturado com cansaço. Ele falou sobre o metrô de São Paulo, onde todos têm que ficar à direita e não bloquear a passagem. Sobre o trânsito de São Paulo, que todos xingam, mas ainda amam a cidade. Ele ria enquanto falava. Seu inglês sempre tinha a palavra senhora ou obrigado inserida nas frases. Enquanto ouvia, Leila olhou para o copo de vezes noodles vezes com o ovo cozido cortado ao meio. O vapor subia no seu rosto. Ela não sabia qual seria o sabor, mas sentia que entre o barulho dos carros lá fora e as luzes acesas naquela pequena lanchonete, algo em seu coração estava se soltando. Antes de ela sair, Léo perguntou com cautela: "Seu dormitório é longe? Está tudo bem para você voltar sozinha? Se não for muito longe, é seguro caminhar por aqui. Tem muitos estudantes." A palavra vezes, seguro, vezes, dita por um local, a tranquilizou estranhamente. Ela voltou para o dormitório com o coração cheio da imagem do sorriso de um funcionário de lanchonete, mais do que de qualquer salão de festas luxuoso no Palácio do Príncipe. Naquela noite, ela ficou olhando para o teto, ouvindo o som do metrô passando mais algumas vezes, antes de admitir para si mesma em pensamento silencioso: "Amanhã, eu provavelmente vou descer naquela lanchonete de novo." No dia seguinte, na sala de aula internacional da Faculdade de Administração, a professora estava explicando um estudo de caso sobre uma multinacional no projetor, mas Leila olhava para além das letras em inglês. Sua mente ainda estava presa no boa noite do funcionário da lanchonete da noite anterior. A imagem do copo de vezes noodles vezes quentinho com meio ovo cozido surgia involuntariamente. Ela balançou a cabeça suavemente, tentando se concentrar na equação de lucro e perda no papel. Mas toda vez que o metrô passava pela janela da sala de aula, seu coração parecia correr de volta para a pequena loja sob a mesma estação. No final da tarde, São Paulo foi tingida pela luz laranja do pôr do sol. O som dos estudantes conversando ecoava por todo o pátio da faculdade. Leila segurou seu caderno e saiu da universidade sem pensar para onde seus pés a levariam. Em menos de 15 minutos, ela estava em frente à placa da lanchonete, a mesma filial. O vezes Ding Dong, vezes a recebeu quando a porta de vidro deslizou. "Boa noite." A voz familiar veio de trás do balcão. Léo levantou a cabeça e riu baixinho. "Ora, a cliente da noite passada veio de novo?" Essa palavra simples, cliente,
fez seu rosto corar estranhamente. Ela fingiu olhar para as prateleiras de salgadinhos. Ah, eu estava com fome. Este lugar abre o tempo todo, certo? Léo saiu do balcão e parou na seção de pães. Hoje eu guardei um sanduíche de frango que tem o selo halal, com medo que acabasse. Ele disse, pegando um pequeno pacote do canto mais interno. Normalmente os brasileiros não notam muito esse selo, mas eu me lembrei que você disse que precisava comer halal. Apenas essa frase fez Leila sentir como se o mundo inteiro estivesse um pouco mais leve. Ela pegou o sanduíche com gratidão. Obrigada por se lembrar. Nos dias que se seguiram, a pequena lanchonete tornou-se seu segundo lar. Depois da aula, ela costumava passar para comprar algo pequeno. Às vezes, era leite. Outras vezes, uma vezes coxinha, vezes de micro-ondas. E quase todas as vezes, Léo perguntava educadamente: cansada hoje? A aula foi difícil? Está muito calor? Quer um suco gelado? O tom dele não era exagerado, mas suave, do jeito que muitos brasileiros são ensinados a se importar com os outros, mesmo que inconscientemente. Um dia, depois que a loja esvaziou, Léo pegou o lixo para jogar fora e voltou. Ele olhou para o relógio rapidamente antes de perguntar: você já terminou a aula hoje, certo? Se não estiver com pressa de voltar, posso levá-la para dar uma volta pela universidade. Quer ver a FGV de verdade? Leila hesitou por um momento antes de assentir. Ela não tinha certeza se estava mais animada por ver a universidade ou por caminhar ao lado dele. Depois de trocar de turno e entregar o trabalho ao colega, Léo caminhou ao lado dela na calçada larga, sob a sombra das árvores. Aqui, quando encontramos professores ou clientes mais velhos, fazemos assim. Ele levantou as mãos para mostrar uma saudação leve, explicando o significado da palavra vezes respeito, a maneira brasileira. Ao passarem por uma praça ou um monumento dentro da universidade, Léo parava, ficava em silêncio por um momento. Quando eu passei no vestibular para cá, minha mãe chorou. Ele sorriu levemente. Nós não somos ricos. Minha mãe vende coisas pequenas no interior. Por isso, tenho que fazer bicos para ajudar com as mensalidades. Se eu me formar, a vida da minha mãe será mais fácil. O tom carinhoso com que ele falava da mãe fez Leila pensar no rosto do próprio pai. Embora fosse rígido e frio aos olhos da filha, no fundo, toda a sua vida ele também trabalhou para garantir a estabilidade da família. Apenas que ele nunca havia demonstrado com palavras tão suaves. Eles chegaram ao refeitório estudantil. O cheiro de comida brasileira misturado com o som de talheres batendo nos pratos ecoava. Ele apontou para um canto que vendia comida muçulmana. Lá tem um restaurante halal de um pessoal do sul. É muito bom. Quando tiver um tempo, eu levo você para comer. Enquanto estavam sentados em um banco de mármore, sob uma árvore, ele tirou uma garrafa de água da mochila e a entregou. São Paulo é muito quente. Beba água gelada para não passar mal. Ela olhou para aquela garrafa de água comum, mas no seu coração sentiu que valia mais do que muitos presentes caros que já havia recebido. Depois de um tempo, Léo se virou com um olhar curioso, mas educado. Posso perguntar algo diretamente? Se não for confortável responder, tudo bem. Leila se virou para encará-lo. Pode perguntar. O que a sua família faz? Eu presumo que não seja comum, já que veio estudar de tão longe e fala inglês tão bem. O coração dela pulou. Ela pensou na imagem das plataformas de petróleo, na mansão luxuosa em Jeddah, na foto do pai apertando a mão do príncipe sobre a longa mesa do salão de festas. Tudo parecia ser outro filme, que não combinava com o par de tênis velhos que ela usava agora. Negócios em geral? Ela respondeu com cautela. Meu pai trabalha um pouco com energia, mas eu não gosto muito de falar sobre isso. Léo assentiu sem insistir. Entendo. Às vezes a família é um assunto delicado. Depois de um tempo, ele sorriu sem jeito e continuou. E você tem namorado? A pergunta simples fez sua respiração falhar por um segundo. Em sua mente, flashes do anel de noivado que ainda não tinha usado, a imagem do príncipe de 48 anos que ela vira em fotos de família, a longa mesa de jantar usada para planejar o futuro dela sem que ela tivesse direito a voto. Ainda assim, a voz que saiu foi mais suave e baixa do que o normal. Não tenho namorado. Léo sorriu levemente.
Seus olhos se arregalaram como os de um garoto que acabara de receber uma boa notícia. Que bom, ele disse baixinho, como se tivesse medo de que o vento levasse aquelas palavras. Assim eu tenho um bom motivo para preparar vezes noodles, vezes para você, mais vezes. Ela riu disfarçadamente, mas seu peito ficou pesado, pois sabia que o não tenho namorado dela não era tão puro quanto o rosto que ela lhe sorria. Naquela noite, depois de se despedir de Léo na entrada do beco, Leila voltou para o quarto e acendeu apenas a pequena luz ao lado da cama. São Paulo lá fora ainda estava brilhante e vibrante. O som do metrô, o barulho das motocicletas ainda ecoavam por toda parte. Mas dentro de seu pequeno quarto havia apenas o som do seu próprio coração batendo forte. Ela pegou o passaporte, olhou para o carimbo de entrada no Brasil e depois para a foto da família na mesa. Era como se dois mundos estivessem sobrepostos. Um mundo era o do vestido de noiva luxuoso no Oriente Médio. O outro era o dos tênis, da mochila e do copo de vezes noodles vezes quentinho da lanchonete em São Paulo. E neste último mundo havia um homem brasileiro comum que lhe perguntava a cada vez: "Você pode comer isso? Você não come porco, certo?" Antes de fazer tudo discretamente para fazê-la se sentir confortável. Leila fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Ela sabia que um dia teria que contar a verdade para ele, mas naquela noite ela permitiu que seu coração descansasse naquela pequena mentira por mais uma noite, antes de ter que enfrentar uma verdade muito maior. A notificação de mensagem no celular de Leila soou enquanto ela esperava o metrô na plataforma da estação Pátio Sé. A mensagem mais recente era um sticker de urso gordinho de Léo Lanchonete 24 horas. "Cansada da aula hoje, senhorita? Se não chover, posso fazer noodles para você de novo." Mas a mensagem seguinte fez suas mãos esfriarem. Era uma mensagem em árabe do pai. "Não se esqueça que o final de setembro é o dia do noivado. Já comecei a discutir os detalhes com a realeza. Prepare-se. Não envergonhe a família." As duas pequenas linhas pareciam um martelo pesado batendo em seu peito. Ela olhou alternadamente para o nome de Léo e para o nome do pai. O silêncio em sua cabeça era mais alto do que o som do trem que se aproximava da plataforma. De repente, o céu rugiu. Um vento forte trouxe grandes gotas de chuva, batendo contra o vidro da estação. Em poucos minutos, São Paulo, que antes estava iluminada, transformou-se em uma cortina cinza e pesada. A estação inteira ficou lotada de pessoas buscando abrigo da chuva. Leila estava encostada na coluna, olhando para a água escorrendo no vidro, perdida em pensamentos. O celular vibrou novamente. "Está chovendo muito forte. Você já voltou para o dormitório?" Ela respondeu brevemente que estava presa na estação e sem guarda-chuva. A notificação surgiu novamente. "Espere por mim. Não desça ainda." Antes que ela pudesse digitar uma resposta, o novo trem chegou à plataforma. Alguns passageiros se apertaram para entrar. Outros optaram por esperar. Ela não percebeu o que estava olhando até ouvir a voz familiar atrás dela. "Leila!" Léo estava ofegante. Sua camisa estava molhada até a metade. Seus cabelos estavam encharcados de chuva e grudados na testa, mas em sua mão ele segurava um guarda-chuva preto com firmeza. "Por que você desceu? Está todo molhado?" ela perguntou, chocada. Léo sorriu, mesmo com as gotas de água escorrendo por suas têmporas. "Eu estava trabalhando na filial lá embaixo. Quando vi a chuva forte, imaginei que você estaria presa na estação. Então corri para subir." Ele abriu o guarda-chuva. "Vamos descer juntos, tá? Embora você fique um pouco molhada, não é tão assustador quanto ter que andar sozinha na chuva." Ao sair da porta da estação, o vento e a chuva atingiram-nos imediatamente. A passarela estava cheia de pessoas segurando pequenos guarda-chuvas, esbarrando umas nas outras. Léo estendeu o guarda-chuva em direção a Leila, inclinando-o cuidadosamente sobre a cabeça dela. Ele próprio ficou exposto ao lado de fora, fazendo com que um de seus ombros fosse atingido pela chuva forte e sua camisa ficasse encharcada. Leila sentiu as gotas frias de água em sua bochecha, mas ao olhar para a manga da sua própria roupa, viu apenas uma leve névoa. Em contraste, a camisa de Léo estava encharcada e colada ao seu ombro. "Você está molhado em um lado só", ela murmurou. Léo riu baixinho. "Eu tenho que manter você seca, não é? Se você ficar doente, eu levo bronca."
O som da chuva batendo na lona do guarda-chuva soava como o fundo de uma cena de filme romântico que ela assistia escondida quando era criança. Mas desta vez o cheiro de chuva, o cheiro de rua molhada, o perfume suave dele, tudo era real. Ao chegarem sob o prédio do dormitório, que tinha uma ampla marquise, ele fechou o guarda-chuva e sacudiu a água suavemente. O lado molhado de sua camisa estava colado ao corpo, revelando o quão magro ele era. Me desculpe, eu demorei muito? Ele perguntou timidamente. Leila balançou a cabeça, mas sentiu algo apertado no peito. As palavras do pai da manhã voltaram. Não envergonhe a família. Isso se sobrepunha à imagem daquele homem brasileiro comum que havia corrido na chuva para encontrá-la sem esperar nada em troca. Ela respirou fundo. Léo, se não fosse por você, eu teria ficado com muito medo hoje. Sério? Ele sorriu com os olhos brilhantes. Sim. E ela parou por um momento. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir. Eu gosto de você. As 3 palavras escaparam mais facilmente do que ela pensava, mas foram seguidas por um imenso sentimento de culpa que a sufocou. Léo ficou paralisado por um segundo. Os olhos que costumavam sorrir ficaram ainda mais brilhantes. Ele não a abraçou nem fez nada mais íntimo. Apenas levantou as mãos juntas, em um gesto de gratidão leve e emocionado, como um brasileiro que recebe um elogio inesperado. E disse baixinho: muito obrigado, Leila. Eu também gosto de você há muito tempo. A chuva continuava caindo, mas na mente de Leila, todos os sons cessaram. Restava apenas a voz dele e o ritmo do seu próprio coração. A partir daquela noite, os 4 meses em São Paulo começaram a mudar de cor. Depois das aulas, eles se encontravam para comer no refeitório ou em pequenas lanchonetes halal nos becos. Às vezes, caminhavam no Parque Ibirapuera, observando as pessoas se exercitarem e ouvindo o canto dos pássaros nas árvores altas. Em algumas noites, sentavam-se para tomar vezes chá gelado, vezes sob o prédio do dormitório, observando o metrô passar silenciosamente acima de suas cabeças. Tudo parecia simples, apenas um encontro típico de estudantes com orçamento limitado. Mas cada pequena pergunta de Léo, vezes cansada hoje? Já comeu? O tempo está esfriando? Quer um casaco? Tornava-se um calor que ela nunca havia recebido em um mundo cheio de ouro e petróleo. Mas quanto mais ela sorria, mais densa a sombra da verdade se tornava. Toda vez que Léo falava sobre o futuro dele depois de se formar, querer encontrar um bom emprego para trazer a mãe para São Paulo, querer abrir sua própria pequena loja, ela não podia deixar de se perguntar se o futuro dele teria espaço para uma mulher que já estava prometida a um príncipe. Em uma tarde, eles estavam sentados em um pequeno café perto do Rio Pinheiros. O local era decorado com madeira e luzes laranjas e quentes. Um jazz suave tocava ao fundo. Léo encarou sua xícara de café por um momento, antes de levantar a cabeça e perguntar hesitante: posso perguntar algo? Se for muito pessoal, você não precisa responder. Leila pousou sua xícara de vezes chá, ou vezes café com leite. Pode perguntar. Depois que seus 4 meses terminarem, você volta para o seu país, certo? A pergunta era simples, mas o ar no café ficou pesado imediatamente. Leila sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, até decidir que não deveria mais fugir da verdade. Léo, ela disse devagar, eu tenho que te contar uma coisa. Ele sentou-se mais ereto, com um olhar sério. Minha família não está apenas em negócios em geral, como eu disse. Ela começou a explicar lentamente. Meu pai é dono de uma grande empresa de petróleo no Oriente Médio. Ele tem laços com a realeza. Quando eu voltar, estou prometida a um homem de 48 anos. Ele é um príncipe e já tem 2 esposas. A fala terminou com um silêncio pesado. Os dois ficaram ouvindo o som da máquina de café no fundo, em vez de conversar. Léo não gritou, não se levantou para fugir. Ele apenas olhou para o rosto dela com atenção, como se estivesse tentando juntar a imagem de uma mulher que comprava vezes noodles, vezes na lanchonete, em uma noite chuvosa, com a imagem da filha de um magnata do petróleo que ele tinha visto nas notícias de economia. E você mentiu para mim sobre não ter namorado? Sua voz era tão baixa que era quase um sussurro. Leila sentiu. As lágrimas começaram a se acumular. Me desculpe, Léo.
Na época, eu só não queria que tudo acabasse antes de começar. Eu pensei que, pelo menos por esses 4 meses, eu poderia viver como uma mulher comum, ser sua amiga. Isso seria o suficiente. Mas ela respirou fundo. Eu acabei gostando muito de você. Léo fechou os olhos brevemente, como se estivesse se recompondo, antes de abri-los com um olhar que não era duro, mas cheio de feridas. Eu me sinto magoado, sim, por saber que fui o último a saber a verdade. Ele disse lentamente. Mas eu também não estou tão zangado com você, porque eu vejo que você também não consegue escapar. Ele ficou em silêncio por um momento antes de fazer a pergunta que atingiu o cerne da questão. Se você não pensasse no seu pai, na sua família, na realeza, se você pensasse apenas no seu coração, onde você realmente gostaria de estar? Em Jeddah ou em São Paulo, debaixo do mesmo guarda-chuva de chuva? Leila olhou pela janela, vendo o reflexo da água do rio fluindo lentamente, como o tempo em sua vida que estava avançando sem voltar. A resposta ainda não saiu de sua boca, mas no fundo, ela sabia que a chuva daquela noite na passarela do metrô tinha plantado algo em seu coração. E essa coisa estava crescendo o suficiente para desafiar a próxima tempestade que a esperava na fronteira entre seus 2 mundos. Após a pergunta de Léo no café silencioso, se você pensasse apenas no seu coração, onde você realmente gostaria de estar, o mundo de Leila pareceu parar por um momento. Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu de verdade. No final, os 2 ficaram em silêncio. Léo pagou a conta discretamente, caminhou com ela até a frente da loja como de costume, mas desta vez não houve piadas, nem brincadeiras. Havia apenas uma frase curta. Quando tiver a resposta, me diga, ok? Em seguida, restou apenas o som da porta de vidro se fechando e suas costas se afastando lentamente sob as luzes da margem do Rio Pinheiros. 3 dias depois, São Paulo continuava a mesma. O trânsito ainda estava congestionado, as buzinas ainda tocavam, as pessoas ainda faziam fila para comprar vezes açaí, na frente do metrô. Mas para Leila, todos os lugares pareciam estar mudos. Ela evitou aquela lanchonete, mudou o caminho de volta para o dormitório para não se pegar procurando a figura familiar. Léo não mandou mensagens insistentes como alguém poderia fazer. Ele enviou apenas uma mensagem na primeira noite. Eu não quero incomodar você. Só para dizer que, se quiser conversar, eu ainda estou no mesmo lugar. A mensagem foi lida, mas ela não teve coragem de digitar nada de volta, com medo de que cada palavra que ele lesse tivesse o cheiro da sua hesitação e do seu medo. Na manhã do 4º dia, ela acordou com a cabeça pesada, como se houvesse uma grande pedra sobre ela. Ela decidiu fugir de São Paulo da maneira mais fácil possível, pegando o metrô e o trem até uma estação perto de uma grande igreja histórica, perto do rio. A igreja brasileira, em uma manhã de dia de semana, estava mais tranquila do que ela pensava. O som dos pássaros, o arrastar da vassoura no chão de cimento, o murmúrio suave de pessoas idosas rezando em uma capela, fizeram seu coração agitado desacelerar aos poucos. Leila sentou-se em um banco de mármore, observando uma mulher brasileira de meia idade, segurando flores e velas, ajoelhando-se e rezando com devoção. Depois de terminar a oração, ela depositou moedas na caixa de doações, inclinou-se em silêncio e saiu sorrindo, com o rosto tranquilo. Por que as pessoas que não têm nada de luxuoso como eu parecem ter a alma leve tão facilmente? Leila pensou. Ela pegou o celular, abriu a mensagem do pai que reforçava a data do noivado, abriu as fotos dos hotéis luxuosos em Dubai que ele enviara como ideias para o casamento e alternou para uma foto que tirou com Léo, em frente à lanchonete. A foto em que ele lhe entregava vezes chá gelado, vezes com um rosto meio sem jeito. De repente, as lágrimas escorreram silenciosamente sem que ela percebesse. Enquanto ela enxugava as lágrimas com um lenço de papel, o celular vibrou novamente. Desta vez, era um nome que lhe era familiar. Léo Lanchonete 24 horas. Eu não estou te seguindo, Leila, mas um professor da faculdade postou uma foto no Instagram de um estrangeiro caminhando perto desta igreja. Eu imaginei que fosse você. Se ainda estiver por aí, pode vir ao parque ao lado? Eu tenho algo para dizer a você, cara a cara. Ela hesitou por menos de 10 segundos antes de digitar de volta. Estou aqui
O pequeno parque ao lado da igreja tinha grandes árvores que davam sombra. O vento do rio soprava refrescante. Léo esperava em um banco perto do pequeno lago. Ele usava uma camiseta comum e calças jeans velhas. Em suas mãos, ele segurava uma sacola plástica transparente com 2 garrafas de água. Ao vê-la, ele a cumprimentou levemente, no estilo brasileiro. Olá, Leila. Não havia cliente habitual, nem piadas. Ele sentou-se mantendo uma distância razoável, colocou a garrafa de água ao lado dela e falou diretamente. Nestes 3 dias eu pensei muito. Pensei como um homem e como um brasileiro comum, que sem querer se apaixonou pela filha de um magnata do petróleo. Leila riu com um pouco de lágrimas. O som aliviou a atmosfera, mas ele continuou com o rosto sério. Eu me senti ferido por saber depois, mas também vi que você está preso em uma armadilha. Eu não quero ser mais uma pessoa a colocar correntes em você. Ele parou, respirou fundo. Por isso, hoje eu vim dizer que eu não vou te prender. Se você escolher voltar e se casar como sua família planejou, eu vou respeitar sua decisão. O coração de Leila parou por um momento, mas Léo virou-se para encará-la. Neste tempo que você ainda está no Brasil, eu quero estar ao seu lado com consciência e não vivendo uma mentira, fingindo que nada aconteceu. E a única condição é que a partir de agora não vamos mais mentir um para o outro, por mais dolorosa que seja a verdade. Leila olhou para o rosto dele. Os olhos que antes pareciam apenas gentis, hoje tinham uma mistura de dor, medo e coragem. E o seu coração, Léo? Ela perguntou baixinho. Se um dia eu tiver que voltar, você não vai se arrepender? Léo riu com amargura na garganta. Claro que vou me arrepender. Eu sou só um brasileiro comum que trabalha em uma lanchonete. Como eu não sentiria nada por ter me apaixonado por alguém como você? Ele olhou para o rio que fluía do lado de fora do muro da igreja. Mas minha mãe me ensinou que amar alguém significa dar a essa pessoa um lugar para ficar, não puxá-la para outra gaiola. Eu não quero transformar sua gaiola de ouro na minha gaiola de madeira. Essa frase deixou Leila em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para as próprias mãos, que tremiam sobre o colo. Léo, eu nunca disse isso a ninguém com tanta clareza. Ela levantou o rosto. As lágrimas vieram, mas eu não quero ser a terceira esposa de ninguém. Não importa o quão rico ele seja ou quão lindo seja o palácio. Eu quero ser a única esposa de um homem comum que sabe que eu prefiro vezes noodles, vezes não muito picantes, que gosta de halal de verdade, não apenas uma palavra no menu e que está disposto a se molhar sob a chuva em um ombro só para me proteger. Léo mordeu o lábio inferior ligeiramente, como se estivesse segurando a emoção, antes de perguntar com uma voz baixa. E você acha que esse homem pode ser eu? Leila assentiu. Finalmente as lágrimas vieram, sem que ela precisasse se conter. Se não houvesse família, realeza, orgulho ou nome de família neste mundo, eu diria sim em voz alta. Léo sorriu, mesmo com os olhos vermelhos. Pelo menos o seu coração respondeu metade. O resto é uma luta que teremos que enfrentar juntos, e não você sozinha. Ele a encarou novamente. Eu não sei como será o final. Eu posso perder para o seu pai e ele pode me odiar. Mas se você quiser tentar, eu estou pronto para caminhar com você até o último dia que você estiver no Brasil. E depois disso, se for preciso, eu estou pronto para voar e ficar na frente da sua casa, de mãos vazias, como um homem comum. Aquelas palavras não continham grandes juramentos, nem a palavra para sempre, mas estavam cheias do peso de uma intenção real. O vento do rio soprou pelas árvores acima. O sino da igreja soou suavemente ao longe, como um lembrete para os dois de que o tempo nunca espera por ninguém. Leila se levantou lentamente. Léo a seguiu. Os dois caminharam lado a lado para fora do parque, seguindo o muro da igreja em direção à estação do metrô. A sombra deles se estendia no chão de cimento. Acima de suas cabeças, o metrô passava firme e reto, enquanto o caminho da vida dos dois acabava de começar a se curvar em direção a um caminho que ninguém em sua família havia planejado. E no coração de Leila, ela começou a entender pela primeira vez que a liberdade não era um presente que alguém lhe daria, mas sim uma estrada, que ela precisava ter a coragem de percorrer, passo a passo, mesmo que esse passo a levasse a ficar contra o mundo inteiro.
Naquela noite, depois que Leila e Léo voltaram do parque, ela subiu para o quarto com o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Leve, porque finalmente admitiu para si mesma quem seu coração havia escolhido. Pesado, porque sabia o preço que essa escolha exigiria. Uma notificação soou na tela. Era uma videochamada do pai. O rosto dele, com traços fortes sob o turbante escuro, preencheu a tela. Ao fundo, a grande sala de estar da mansão que ela conhecia. Você tem agido de forma estranha ultimamente, filha, disse o pai com a voz monótona, mas com uma pressão oculta. Por que você não tem feito videochamadas como fazia quando chegou? Ela forçou um sorriso. É só muito estudo, pai. E o trânsito de São Paulo é intenso. Chego tarde no dormitório. Os olhos do pai se estreitaram ligeiramente, como se estivesse lendo a mente da filha. Tem algum homem? A pergunta direta fez a respiração dela falhar. Ela desviou o olhar. Apenas 1 segundo foi o suficiente para o pai perceber. Muito bem, ele disse lentamente. Vou enviar Omar e tio Hammett para visitá-la na próxima semana, para ver como está a vida da filha da família Al-Rashid em São Paulo, afinal. A ligação foi cortada sem esperar por uma objeção. O coração de Leila afundou imediatamente. Dias depois, o hotel luxuoso à beira do Rio Pinheiros, que ela só tinha visto em brochuras, tornou-se a residência temporária de seu irmão e tio. Ela teve que se vestir de forma decente, pegar um táxi para encontrá-los, tentando esconder sua ansiedade e seu medo sob o véu. Omar, seu irmão mais velho, em traje tradicional completo, olhou para ela da cabeça aos pés. Esta é a vida da minha irmã, dormitório de estudante, metrô, andando no sol. Tio Hamit riu baixinho, insatisfeito. A filha do magnata do petróleo, mas quer viver como uma estudante brasileira comum. Você não sabe o quão luxuoso é o quarto que o príncipe preparou para você no palácio? Leila respirou fundo. Irmão, tio, São Paulo me fez ver muitas coisas. As pessoas aqui podem ser felizes sem ter muito ouro. Omar bateu na mesa levemente com os dedos. Não fale como um filme publicitário, Leila. Nosso pai nos enviou para trazê-la de volta. E se houver algum brasileiro envolvido? Ele estreitou os olhos. Nós daremos um jeito de resolver isso. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, olhando para as luzes de São Paulo fora da janela, que piscavam de forma diferente dos lustres da mansão, mas que estranhamente lhe davam uma sensação de calor. No dia seguinte, ela levou Omar e o tio de táxi pelo centro da cidade até a universidade, tentando mostrar que estava realmente estudando, não apenas passeando. Mas o destino pregou uma peça. Ao passarem em frente à lanchonete, a mesma filial, o bom dia vindo de dentro, fez o coração de Leila parar. Ela se virou e viu Léo arrumando as coisas na prateleira. Quando ele levantou a cabeça e a viu, seus olhos brilharam. Leila, você veio cedo hoje. A frase simples, mas cheia de intimidade, fez Omar se virar e olhar para a irmã imediatamente. Quem é ele? A voz dele era cortante. Leila estava prestes a responder, mas Léo saiu da loja. Ele hesitou um pouco ao ver os dois homens em trajes tradicionais ao lado de Leila, mas ainda os cumprimentou educadamente. Bom dia, senhores. Ele falou em inglês. I am Leo, a friend from university and a lanchonette staff. Omar olhou desde os tênis velhos dele até a etiqueta com o nome. Funcionário de lanchonete brasileiro, ele disse com sotaque inglês misturado com árabe. Seu salário provavelmente não é nem 1/10 do que o meu motorista ganha em casa. Tio Hamit acrescentou. Você sabe quem é o pai desta garota? O dono de uma grande empresa de petróleo. Nossos empregados ganham mais do que você ganha em um mês. Léo ficou em silêncio por um momento antes de cumprimentar novamente. Eu sei que sou mais pobre que vocês, senhores. Mas eu não estou aqui para roubar nada de ninguém. Ele olhou para Leila e falou devagar. Eu só a amo com o coração de um homem comum. Omar riu pela garganta. Amor, seu amor pode comprar uma casa em Dubai? Pode comprar honra para a nossa família? Léo ficou em silêncio por um segundo antes de responder baixinho, mas com firmeza. Meu amor talvez não compre uma casa em Dubai, mas pode comprar a garra para eu trabalhar em 3 empregos para garantir que uma mulher tenha o que comer todos os dias, sim. E eu acredito que o amor verdadeiro não se mede por petróleo ou ouro, mas por responsabilidade. Aquelas palavras fizeram Leila segurar as lágrimas.
Omar ficou ainda mais furioso. Amanhã de manhã, você arruma suas coisas e volta para o hotel conosco. Nós providenciaremos as passagens aéreas. Chega de drama de estudante brasileira. A palavra vezes drama, vezes fez Leila tremer. Ela se virou para olhar para Léo. Ele estava ereto, mesmo que seus ombros estivessem ligeiramente curvados por instinto, mas seu olhar não fugia. Naquela noite, no hotel, Omar ligou para o pai, relatando tudo em detalhes. Ele não se esqueceu de mencionar o funcionário de lanchonete em cada parágrafo. Poucas horas depois, o celular tocou. A voz do pai estava dura como metal. Tenho vergonha da minha própria filha, Leila. A partir de amanhã, suspenderei todos os seus cartões, todas as transferências de dinheiro. Se você quiser continuar com aquele brasileiro, vamos ver se o amor pode comprar passagens aéreas e mensalidades. As lágrimas dela escorreram, mas a voz que respondeu foi estranhamente calma. Se a passagem aérea tem que ser trocada por ser a terceira esposa de alguém, eu prefiro não ter passagem, pai. A linha ficou em silêncio por um momento, antes de o grito ecoar. Se você não voltar no prazo, não me culpe por esquecer que eu tinha uma filha chamada Leila Al-Rashid. A ligação foi cortada. O mundo dela ficou em silêncio, mas a última frase ecoava em sua cabeça. No dia seguinte, Leila contou tudo a Léo, sobre os cartões suspensos, sobre a ameaça de ser apagada da família. Ele ouviu em silêncio, sem interromper. Me desculpe, Léo, eu arrastei você para algo que é muito maior do que você. Léo balançou a cabeça imediatamente. Não precisa me pedir desculpas, Leila. O poço de petróleo é maior do que eu. É verdade. Mas nossos corações não são pequenos como o meu salário, certo? Ele sorriu levemente. A partir de agora, eu pego mais turnos. Finais de semana, eu ajudo em um depósito. Dias de semana à tarde, eu dou aulas particulares. Vamos viver de forma mais econômica, mas ainda podemos sorrir. Ele disse isso com uma piada que a fez rir em meio às lágrimas. A partir daquele dia, a rotina de vida mudou completamente. De manhã, Leila ia para a aula. No almoço, comia uma refeição simples que Léo preparava. Arroz com ovo frito e um pouco de pimenta. Mas ele nunca esquecia de verificar se não havia ingredientes de porco. À noite, ela lia livros no dormitório. O som da porta se abria suavemente antes que Léo colocasse a cabeça para dentro com uma pequena sacola. Trouxe um doce da lanchonete Halal perto da mesquita hoje. Em algumas noites, ele dormia em sua mesa de estudos exausto depois de voltar do depósito, mas quando ela vinha cobri-lo com um cobertor, ele acordava sobressaltado. Eu estou bem, Leila. Só um descanso rápido. Naquele pequeno quarto alugado, que custava menos do que o preço de um barril de petróleo, havia cansaço, preocupação e incerteza, mas Leila sentia que era a primeira vez na vida que ela usava cada respiração para seguir o seu próprio coração. Ela olhou para as sombras dos dois sobrepostas na parede, pela luz da rua que entrava pela cortina, e pensou que, mesmo que o mundo lá fora ainda a chamasse de filha ingrata do magnata do petróleo, naquele pequeno quarto em São Paulo, ela era apenas uma mulher que aprendeu que a verdadeira felicidade pode começar quando você aceita ser mais pobre por fora para ser mais rica por dentro. Muitos anos depois daquele dia, do pequeno quarto alugado perto do metrô, que tinha apenas uma cama, uma mesa e uma cortina fina, a vida de Leila e Léo ainda não era ostentosa como em um palácio, mas estava cheia de uma tranquilidade que o dinheiro não pode comprar. Léo fez o que muitos pensavam ser loucura. Juntou dinheiro e voou para encarar o pai de Leila no Oriente Médio, com um árabe que ele havia aprendido no YouTube e a etiqueta brasileira que ele usava para se curvar graciosamente. Ele não lutou com o ego, mas com educação, esforço e um pequeno plano de negócios que sonhava em ligar o Brasil ao Oriente Médio de forma honesta. O dia em que o pai de Leila aceitou chamar aquele homem brasileiro comum de genro não veio do petróleo ou do ouro, mas do suor, das feridas emocionais e da paciência dos dois. Hoje, os dois administram um pequeno negócio que ajuda a trazer produtos halal do Oriente Médio para o Brasil e leva o charme brasileiro para o deserto. A renda pode não ser a de uma família magnata, mas é dinheiro trocado por dignidade e sem ter que vender o coração de ninguém para ser a terceira esposa. À noite, as luzes da ponte sobre o Rio Pinheiros refletem no vidro do pequeno escritório.
Leila se senta, preparando o chá para Léo, que ainda está terminando o trabalho. Ela sabe que não é mais uma princesa em uma pilha de ouro, mas uma mulher comum que escolheu ficar ao lado do homem que se molhou na chuva em um ombro só por ela naquele dia. Às vezes, a liberdade não começa por ter mais, mas pode começar no dia em que ousamos perder algo para estar com a pessoa que realmente valoriza quem somos. E você, se pudesse escolher qual gaiola de ouro você abandonaria em troca de um coração livre? Se você gostou desta história, por favor, curta, siga o canal e ative o sininho para que tenhamos motivação para continuar contando histórias de amor, família e liberdade no estilo brasileiro para você. E não se esqueça de comentar e nos contar a sua história. Coração Amarelo.